A verdade chocante sobre a criatura sombria que assombrou a fazenda até hoje. Em uma noite escura e tempestuosa, onde a luz da lua quase não conseguia romper as nuvens carregadas, a pequena fazenda de Dona Marinha se tornava o palco de eventos inexplicáveis. O som de um uivo cortava o silêncio como uma faca, fazendo o coração dos moradores disparar. Diziam que existia uma criatura sombria, uma sombra que vinha atrás dos animais, deixando rastros de pânico e terror por onde passava. Quem se aventurava a cruzar o caminho dela, nunca mais retornava. A cada dia, novos desaparecimentos. Cabeças de gado apareciam mutiladas, e um cheiro de carne podre pairava no ar. Os vizinhos cochichavam entre si, olhos esbugalhados, buscando respostas para o que estava acontecendo. O medo era palpável, como uma névoa pesada que envolvia tudo, enquanto o mistério crescia, alimentando a imaginação dos moradores. A primeira aparição da criatura foi marcada por um grito horrendo que ecoou pela fazenda, como se a própria terra estivesse clamando por socorro. O peão Joaquim, homem robusto e valente, afirmava ter visto olhos que brilhavam como fogo à noite, e uma boca cheia de dentes afiados. Ele jurava que o bicho tinha forma de um lobo, mas com proporções muito maiores, e sua pele era como carvão, absorvendo cada raio de luz. Mesmo Dona Marinha, conhecida por sua coragem, não conseguia mais dormir, assombrada pelos relatos e pelas noites que pareciam mais longas. Os murmúrios se intensificavam. Um grupo de corajosos decidiu investigar, mas a coragem logo se transformou em desespero quando encontraram marcas nas árvores, arranhões tão profundos que faziam os olhos se arregalarem de medo. De repente, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente e todos esperaram o que viria a seguir, respirando com dificuldade. O grupo, paralisado, só escutava o som de seu próprio coração e o vento assobiando entre os galhos. Naquele momento, uma sombra se moveu à distância. O que era aquilo? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhadinha rápida no botão vermelho aqui embaixo e vê se você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria triste de ver você perder algum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto tá por aqui, clica nesse botão de like e isso ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. O silêncio se rompeu com um rugido ensurdecedor que ecoou pelo ar, como se todas as almas perdidas estivessem gritando ao mesmo tempo. O grupo, agora em pânico, começou a correr, mas os olhos da criatura pareciam segui-los, brilhando na escuridão. Todos se perguntavam, conseguirão escapar dessa sombra? E o que exatamente era essa criatura que deixava um rastro de desespero atrás de si? A verdade, por trás do medo, começaria a se revelar. Os gritos ecoavam pela fazenda, e o grupo se dispersou em todas as direções, cada um tentando escapar do horror que os perseguia. Faltando ar, Priscila, uma das mais jovens do grupo, tropeçou em uma raiz exposta e caiu. O chão parecia vibrar sob o peso da criatura que agora se aproximava. Ela virou o rosto, sentindo o calor da criatura se aproximar, e seus olhos brilharam intensamente, refletindo medo absoluto. O rugido ecoou mais uma vez, e, por um momento, ela sentiu que a própria terra estava se rearranjando sob seus pés. Desesperada, Priscila se levantou e correu de volta para onde o grupo se havia reunido, mas agora, apenas a escuridão a cercava. Seus olhos estavam arregalados, e o peito apertado pela dor e pelo terror. Pessoal! Onde vocês estão? Ela gritou, mas não recebeu resposta. Os outros ainda estavam longe, e ela percebeu que a criatura talvez os tivesse separado de uma maneira estranha, um jogo de gato e rato em que só sobraria um vencedor. Do outro lado da fazenda, Joaquim, ainda com bravura, tentava organizar as pessoas que conseguiram se reunir novamente. Precisamos nos agrupar. Não podemos nos separar, ele ordenou, o rosto suado e pálido. O medo era visível em todos, mas havia um traço de determinação nos olhos de Joaquim. Eles se movimentaram rapidamente em direção ao galpão, o único lugar que pareciam ter esperança de se proteger.
Cada passo parecia um ato de coragem imensa, e a cada respiração, o ar pesado do medo os oprimia ainda mais. Ao entrarem, um frio cortante invadiu seus corpos. As sombras dançavam nas paredes, enquanto um som metálico ecoava, como se algo estivesse sendo arrastado. Mal conseguiram se ajustar, e já ouviram aquele uivo horrendo mais perto, balançando os nervos do grupo. Vão, disse Joaquim, subam no feno, se escondam. Essa coisa não pode nos pegar aqui dentro. Assim que estavam em segurança, o grupo ficou em silêncio absoluto, contando os segundos enquanto o uivo se aproximava. O medo cortava o ar, alguns dos mais novos começaram a chorar, enquanto os mais velhos tentavam confortá-los. Priscila se sentiu culpada por ter ficado perdida, mas logo foi tomada pela curiosidade. O que era aquela criatura? A princípio, todos a chamavam de lobo, mas agora, com o terror corroendo suas mentes, ela parecia mais uma criação do pesadelo do que uma simples besta. Finalmente, o som dos patas pesadas parou. Estava ali, do lado de fora, parecendo medir a estrutura de madeira do galpão. Um silêncio mortal tomou conta do grupo enquanto eles aguardavam a próxima movimentação daquelas garras que arranhavam o chão. De repente, uma sombra enorme passou pela abertura, e o grupo percebeu que a criatura não era somente uma lenda. Era muito mais, e o que faziam ali, encarcerados em uma construção velha, poderia ser o último ato antes do fim. Escutem, Joaquim sussurrou, a garganta seca. Se eu distrair a criatura, vocês correm para o celeiro e acionam a sirene. O barulho pode espantá-la. Mas no fundo, todos sabiam que aquela mesma ideia poderia ser sua ruína. O dilema ficou exposto como uma ferida aberta. Deveriam arriscar suas vidas em um plano incerto ou esperar na escuridão e ver o que a criatura poderia lhes fazer? Sem tempo a perder, o rugido ressoou mais forte, deixando todos em um estado de pânico iminente. O que eles fariam agora? O que estava prestes a acontecer, e como a verdade sobre a criatura se desvelaria? A expectativa crescia, e cada respiração se tornava mais pesada, como se o tempo tivesse espécie de vida própria. E foi então que ouviram um grito, com um eco distante, um dos seus havia desaparecido no escuro. A resposta estava cada vez mais próxima, e a grande pergunta ecoava em suas mentes: quem seria o próximo a provar o terror daquela noite? A tensão dentro do galpão plateava como um fio prestes a se romper. O eco do grito distante tinha feito o coração de todos disparar, e Priscila sentiu o sabor amargo do medo na boca. E se ela pegar alguém? E se formos nós os próximos? Pensou, os olhos marejados, tentando não deixar o desespero dominar. Joaquim, bem ao seu lado, olhava rapidamente ao redor, avaliando a situação. Precisamos agir, disse, quebrando o silêncio. Se a criatura está aqui, vamos dar o nosso melhor para distraí-la. Não conseguimos ficar parados. O desespero que emanava de seu comportamento, embora corajoso, apenas acentuava a ansiedade do grupo. Então, enquanto Joaquim se preparava para a imensa tarefa que se impunha, Priscila notou algo que a deixou inquieta. No canto mais escuro do galpão, a madeira velha estava manchada, e ali, quase como uma marca de algo que ele estava buscando, um objeto reluzente refletiu a luz da lua. Sem pensar, Priscila se arrastou até o canto. O objeto era uma velha faca de caça, afiada, mas coberta de poeira e teias de aranha. Isso pode servir, pensou, pegando-a rapidamente na mão. Sentiu um pouco de alívio, mas um novo tipo de combate se acendeu em seu peito. E se ela fosse a única a conseguir enfrentar a criatura? A responsabilidade era esmagadora. De volta ao grupo, o clima de espaçamento tomou conta, com olhares ansiosos e murmúrios nervosos. O que vamos fazer? Se Joaquim sair, será uma vitória ou um lamento, alguém sussurrou, tentando se pôr à ação. O nervosismo era contagioso, cada um parecia à beira de um colapso, e a criatura esperava pacientemente, quase saboreando o caos. Joaquim tomou um fôlego profundo e sua voz, que vibrava de determinação, ressoou: eu vou. Se mal conseguir, ao menos tentarei. Mas vocês precisam se proteger. Fiquem calados e escondidos até eu voltar. A expressão de determinação em seu rosto era inegável, mas Priscila viu uma sombra de dúvida nos seus olhos. Por favor, não faça isso.
Podemos pensar em um jeito melhor. Ela implorou, aperto na mão com a faca quase a esmagar seus dedos. Mas, ao olhar ao redor, viu o medo refletido em cada rosto. O silêncio da indecisão começava a se despedaçar. Não havia mais espaço para hesitação. Um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora, como se a própria terra estivesse à procura de algo. O rugido da criatura arrastou-se novamente, fazendo as estruturas de madeira tremerem. Todos se encolheram, e o instinto de sobrevivência tomou conta. É agora! Gritou Joaquim, correndo para a porta. Seu corpo se lançou para a escuridão, enquanto o grupo retinha a respiração. O ar pesado do galpão parecia vibrar e, por um instante, o mundo ao seu redor parecia se extinguir, reduzindo tudo a um único ato de coragem. Priscila preparou-se, a faca firme em sua mão, sem saber se Joaquim tinha alguma chance. Visto que ele tinha se distanciado, a sirene poderia ser a última cartada. Mas, quanto tempo ele poderia manter a criatura envolvida? E o que aconteceria se ela decidisse seguir seu rastro? O uivo voltou a romper o silêncio, agora mais próximo do que nunca. Precisamos nos apressar, antes que ela perceba o que está acontecendo, Priscila sussurrou para os outros. A esperança dela flutuava misturada a críticas internas, enquanto a incerteza crescia. Precisavam agir rápido, mas o que havia fora da segurança ilusória do galpão? Nesse exato instante, um novo grito ecoou. Mas não era Joaquim. Era uma voz conhecida, uma que ecoou em seu peito como um eco de reminiscência e de dor. Alguém havia voltado. Mas quem? E o que teria acontecido naquela escuridão opressiva? O galpão estava para se transformar em um campo de batalha, e a fogueira da verdade estava prestes a arder em um brilho insuportável. O que mesmo a escuridão tinha planejado? O grito reverberou mais uma vez, um som desesperado que cortou o ar como um facão afiado. Priscila não conseguiu identificar a origem, mas reconhecia aquela voz. Era sua amiga Marisa, que se aventurara fora do galpão, mas não voltará. Um frio gelado atravessou seu corpo. O que aconteceu com ela? Pensou, a mente girando em um turbilhão de perguntas. Os outros integrantes do grupo pareciam ter a mesma dúvida. A aflição transbordava, e os rostos pálidos refletem a incerteza do que poderiam encontrar. Precisamos sair do galpão e ajudar Marisa, exclamou um rapaz, mas o pânico rapidamente tomou conta quando um novo rugido irrompeu do lado de fora, como se a própria noite estivesse se rompendo. Fiquem aqui! Priscila ordenou sem pensar. A adrenalina pulsava em suas veias. A faca que segurava representava não só uma arma, mas também uma esperança fragmentada de que ainda havia tempo para impedir que algo ruim acontecesse. Se formos todos, vamos acabar em perigo. Nesse momento, o grupo encarou a decisão, fugir para a segurança do desconhecido lá fora, ou permanecer no galpão, protegido, mas paralisado pela incerteza. A tensão crescerá como um vapor prestes a explodir, cada um respirando de maneira entrecortada. Calem-se! Precisamos ouvir! Joaquim gritou, tentando reunir a atenção de todos. Enquanto o barulho ensurdecedor do combate se apoderava da noite, Priscila sentiu a determinação crescer dentro dela. Marisa não está morta. Eu posso sentir. Acreditou, o coração parecendo um tambor incontrolável. Mas o que havia acontecido com ela? O que a criatura poderia ter feito? Esses pensamentos martelavam em sua mente. De repente, uma sombra se projetou na porta do galpão, e o murmúrio morno da esperança foi drenado em frações de segundo. Era um vulto alto, coberto por uma capa esfarrapada, que se movia com a agilidade de um predador. O que você quer? Priscila gritou, tentando manter a voz firme, mesmo com as mãos tremendo em torno do cabo da faca. A figura se ficou parada, os olhos brilhando como dois pontos de luz numa escuridão inalcançável. Marisa, está em perigo, disse a voz sibilante, arrastada, cheia de um tom que ninguém conseguia identificar. Priscila prendeu a respiração. Era uma informação que soava tanto como um aviso quanto como uma promessa sombria. Deixe-nos sair. Precisamos ajudar. Joaquim interveio, suas palavras ecoando no ar pesado ao redor. Mas ao ouvir isso, a criatura deu um passo à frente e segredou algo que fez o chão sob os pés de Priscila tremer.
se você a quer de volta, precisa ir à floresta, à noite, onde tudo começou. Ela sentiu o impacto das palavras não apenas na mente, mas em todo o seu ser. O que a criatura sabia sobre a floresta? E o que isso tinha a ver com Marisa? Não escute! Alguém gritou entre o grupo, mas a determinação de Priscila foi mais forte. A floresta. As lembranças que ela tinha daquele lugar agora pareciam enredadas em mistério e terror. O que mais poderia acontecer? Um novo grito rasgou a noite, desta vez mais próximo, e Priscila sentiu o coração disparar. Vamos! Precisamos ir! Temos que salvar Marisa! E sem outra opção, ela liderou o grupo para a saída do galpão, sentindo o frio da noite como um aviso de que a verdadeira luta estava prestes a começar. Agora era tudo ou nada. O que a floresta reservava? E a verdade que os aguardava lá poderia ser mais sombria do que qualquer um deles poderia imaginar? Os passos apressados de Priscila ecoavam na trilha estreita que levava à floresta, uma sinfonia de batidas frenéticas entremeadas com o sopro do vento. Cada lembrete da presença da criatura que ainda pairava ao redor do galpão se tornava um farol de medo que guiava seus instintos. O grupo seguia em silêncio, a tensão era palpável, e o luar quase cortava suas almas ao iluminar o caminho. Como se a própria floresta soubesse de sua chegada, ramos secos estalavam sob o peso das sombras, e a brisa trazia consigo suspiros indesejados. Cada folha movendo-se parecia sussurrar algo em uma língua esquecida, e Priscila tinha certeza de que aquelas árvores conheciam segredos que não deveriam ser revelados. Precisamos parar um instante. Vamos nos organizar, sugeriu Joaquim, os olhos saltando de preocupação e determinação. Se perdermos mais tempo, será tarde demais para Marisa, retrucou Priscila, sem disfarçar a mágoa que ardia em seu peito. A ideia de que sua amiga poderia estar em perigo a cada segundo queimava ainda mais intenso. Avançaram mais adentro da floresta, e logo se depararam com um aclive íngreme. O ar estava pesado, como se cada respiração exigisse um sacrifício. A escuridão se tornava espessa, e os sons ao redor crescendo como um coro de vozes inquietas. Mas foi então que um clarão surgiu entre os troncos retorcidos, uma luz inusitada que prometia a resposta. Olhem! Exclamou um membro do grupo, apontando para um brilho tênue que dançava à distância, quase como uma chama de esperança em meio ao horror. Movidos por uma mistura de curiosidade e temor, foram se aproximando. Conforme se aproximavam da luz, uma sensação gelada começou a tomar conta de Priscila. O clarão revelava um círculo de pedras esculpidas em formas estranhas. Sinais arcaicos estavam gravados nelas, e a luz pulsante parecia emanar de uma fonte escondida bem no centro daquele círculo. Isso não parece certo, murmurou um dos rapazes, a percepção do perigo permeando suas palavras. É a resposta que buscamos. Priscila insistiu, olhos fixos na luz como se ela fosse um farol que pudesse guiá-los. Precisavam descobrir o que Marisa realmente significava para tudo aquilo. De repente, uma voz estrondosa ressoou entre as árvores, como um eco ancestral que fez os corações dos presentes pararem. Vocês chegaram, os escolhidos, agora você precisa decidir, dizia a criaturaça que encontraram no galpão, agora manifestada sob a forma de vapor e sombra, projetando-se do círculo. Escolhidos? Priscila questionou, seu sentimento de autoafirmação começando a se misturar com um temor crescente. Escolhidos para quê? Para saber a verdade sobre Marisa e sobre o que realmente a trouxe até aqui. Seu tom era ao mesmo tempo hipnótico e ameaçador, invocando uma curiosidade que ninguém poderia ignorar. Naquele momento, o que poderia ser apenas um encontro casual agora parecia um teste. Um novo grito cortou o ar, mais angustiante e desesperado do que todos os outros. Marisa! O som atravessou a escuridão e fez a imagem opressiva da criatura hesitar por um momento. Priscila, o coração batendo como um tambor de guerra, decidiu. Nos diga o que sabemos, ou vou entrar nesta luz e buscar Marisa eu mesma. A resposta esperada veio com um sorriso sombrio da criatura. Então que assim seja. Você está pronta para encarar a verdade sobre a floresta e o que aconteceu com sua amiga? Perguntou, antes de tudo ao redor parecer girar. Em meio àquelas palavras, Priscila sentiu um frio mais profundo, como se o solo estivesse se desestabilizando sob seus pés.
O que ela estava prestes a descobrir a levaria a um entendimento que poderia mudar tudo? Enquanto sentia a pressão do momento, a escuridão ao seu redor começou a se mover, cercando-os, e a pergunta ecoava em sua mente: o que é a verdade e que custo terá para encontrá-la? Os ventos frios da floresta pareciam se intensificar, envolvendo Priscila com uma neblina gelada que a fazia tremer. O círculo de pedras resplandecia, pulsando como um coração ancestral, e a criatura se materializava, cada movimento uma dança de sombras e luz. Priscila sentiu que aquele não era apenas um lugar de passagem, mas um portal para verdades que poderiam ser devastadoras. Você escolheu, Priscila, ecoou a voz, agora mais clara, quase sedutora. Preparada para descobrir o que realmente lhe trouxe até aqui? Conforme a criatura falava, as pedras ao redor começaram a brilhar de maneira frenética. Os sinais arcaicos pareciam ganhar vida, dançando em um ritmo hipnótico. Tudo ao redor dela começou a desfocar, o espaço se distorcendo como se as próprias leis da natureza estivessem se curvando. Marisa! Onde está Marisa? Perguntou Priscila, sua voz elevada pelo desespero. A criatura fez um gesto sutil e, em resposta, a luz girou. Imagens começaram a aparecer no ar, fragmentos da vida de Marisa surgindo como flashes de memória. Ela ria, dançava com outros amigos em festas, e então, de repente, tudo escurecia. O riso se transformava em gritos e a alegria em terror. Espere! O que aconteceu com ela? O desespero a consumia. Você está prestes a entender, respondeu a sombra. Marisa se perdeu nas sombras, assim como muitos outros antes dela. Mas o que você não sabe é que ela fez uma escolha que a ligou a nós. Com essas palavras, uma onda de pavor inundou Priscila. A escolha de Marisa, seria este o motivo pelo qual ela estava em perigo? A floresta não era apenas um lugar amaldiçoado, era um espaço onde desejos e medos ganhavam forma. Ela sentiu um nó na garganta. E então, as imagens mudaram novamente. Marisa parecia com um olhar sombrio nos olhos, cercada por aquelas mesmas pedras, um brilho maligno dançando em sua expressão. Ela estendia a mão para algo, como se estivesse se oferecendo, ou sendo sugada. Marisa! Priscila gritou, o eco de sua voz se perdendo em meio à floresta. O que estava acontecendo? Ela se uniu a nós, Priscila. Por isso você deve decidir. Aceite a verdade e poderá salvá-la, mas saiba que isso vem com um preço. A criatura estava mais próxima, quase tocando-a, o ar ao redor pulsando com uma energia estranha. Sei que preço? Priscila balbuciou, seu coração acelerado. A pressão aumentava ao mesmo tempo em que o chão estremeceu sob seus pés. O círculo parecia fechar-se em torno dela, como se a própria floresta aguardasse sua resposta. Você terá que abrir mão de algo valioso, alguém precioso em sua vida para que Marisa seja libertada. Essa é a verdade. As palavras ressoaram como um eco terrível. A floresta agora se enchia de ecos de risos e gritos, uma cacofonia de almas perdidas buscando redenção, como se as árvores fossem testemunhas silenciosas de histórias não contadas. Priscila estava dividida. Cada segundo que passava a fazia pensar em sua amizade, na lealdade à sua amiga, mas as consequências, quem ela estaria disposta a sacrificar? Silêncio. O tempo parou por um momento, e na tensão do ar, uma nova voz fez-se ouvir, tão súbita que congelou o sangue nas veias de Priscila. Decida rápido, Priscila. A margem do tempo está se esgotando. O frio a abraçou, e ela sabia. A escolha tinha que ser feita. Mas o que sua alma estava realmente disposta a perder para trazer de volta Marisa? E se a resposta estivesse mais próxima do que ela imagina? Enquanto sentia o impacto das palavras, o chão começou a se abrir sob seus pés, e a escuridão a engolia. O que viria a seguir poderia ser a última conexão com sua amiga ou a queda definitiva em um abismo de desespero. O que ela escolheria? Priscila sentiu um puxão no estômago enquanto a escuridão a consumia. Era como se a própria floresta quisesse devorá-la. A voz da criatura, agora um sussurro profundo, ecoava em sua mente. Escolha, Priscila. O tempo está se esgotando e o que era valioso para ela?
O rosto de Marisa dominava seus pensamentos, e ela lembrou-se da amizade que construíram, dos risos compartilhados, dos segredos sussurrados. Mas a ideia de perder algo ou alguém presenciava um terror muito maior. E se o preço fosse sua própria família? Seu amor? As imagens se mesclavam, e cada memória parecia uma faca enfiada em seu coração. Panicada, Priscila gritou: chega! Eu não aceito isso! A neblina ao seu redor se agitou, e o chão sob seus pés tremulou com força, como se perturbasse a própria terra. A criatura, desafiadora, fez uma pausa. Seus olhos brilhavam como chamas de um incêndio, desnudando uma raiva profunda e contida. Você se acha forte? Cada ato, cada escolha, tem consequências. Você não está sozinha nessa. Muitos escolheram, e os que partiram, estão aqui agora. Presos. Neste lugar de sofrimento. Priscila sentiu um estalo de clareza. Aquela voz, as palavras, eram muito familiares. Uma dúvida começou a se formar em sua mente. Quem são esses outros? Marisa se uniu a vocês? O que você quer dizer com isso? A criatura soltou uma risada que reverberou como um eco distante das árvores, fazendo as folhas tremerem. Marisa fez uma escolha. A escolha de buscar o que estava além, o que muitos desejam: poder, conhecimento. Mas não é um presente, é uma maldição. E você, Priscila, não tem tempo para hesitar. Quem você sacrifica vale a pena. Os gritos se intensificaram, uma cacofonia de vozes unidas em desespero. Cada lamento era uma perda aceitável para a criatura, que parecia extrair prazer daquela agonia. Priscila pescou um ar profundo, apesar do nó na garganta. Você diz que todos estão presos, mas e se? E se eu conseguir libertá-los? E se eu puder salvar Marisa sem perder ninguém? Sua voz tremia, uma mistura de bravura e vulnerabilidade. A sombra a encarou com uma intensidade que fez Priscila recuar. Libertá-los? Os elos que conectam essas almas a este lugar são mais fortes do que você imagina. O que você tem de tão especial para quebrar essas correntes? Não havia mais como voltar atrás. Seu coração batia descontroladamente, e um ímpeto surgiu dentro dela. Não sou uma covarde. Vou salvar minha amiga, não importa o que isso signifique. O chão sob seus pés ruiu, e a neblina espessa começou a girar em torno dela, formando um vórtice. As pedras ao redor se levantaram, dançando freneticamente, como se a própria floresta estivesse em uma batalha pela verdade. Priscila se viu no centro de um furacão de energia, cada pensamento dela amplificado, cada desejo intensificado. E então, o vórtice parou abruptamente. A sombra olhou nos olhos de Priscila com uma intensidade quase humana. Se você está tão determinada, saiba que a escolha que irá fazer terá um peso que você nunca poderá imaginar. Você está pronta para descobrir o quanto isso pode custar? Priscila sentiu seu estômago afundar, mas não havia retorno agora. Sim. Eu estou pronta. Ao receber sua resposta, a criatura ergueu as mãos, e as sombras ao redor dela começaram a se dissolver, revelando um caminho que se estendia na escuridão. Escolha, Priscila. A liberdade de Marisa ou o sacrifício de alguém que ama. O tempo não espera. O que irá decidir pode mudar tudo. Priscila hesitou, um brilho de esperança se misturando com o pavor. Uma nova escolha se formava em sua mente, uma ideia que poderia não apenas libertar Marisa como romper também o ciclo de dor que cercava aquela floresta. Mas o que isso significava para ela? Com um último olhar para as sombras ao seu redor, Priscila respirou fundo. Ela estava disposta a arriscar tudo. Mas havia algo mais à espreita, uma presença que observava em silêncio. De repente, um grito familiar cortou o silêncio da floresta. Priscila! E a voz soava como um eco do passado, uma miragem. Que poderia ser a solução ou o maior erro de sua vida? Quem estava chamando? Marisa, ou algo bem mais profundo? O que estava esperando por ela? A resposta estava mais próxima do que imaginava, e o próximo passo seria o mais arriscado de todos. Priscila sentiu o coração acelerar. O grito familiar ressoava como uma sinfonia de velhas memórias, ecoando em seus ouvidos,
mas a floresta não permitia que ela se distraísse. A atmosfera estava pesada, como se a própria natureza estivesse retendo a respiração. Algumas folhas sussurravam, quase tentando avisá-la do perigo. Priscila! A voz era clara, mas tremula. Era Marisa, sem dúvida. A esperança que subia pelo peito de Priscila foi imediatamente cortada pela ansiedade. Marisa! Onde você está? Ela gritou, mas a resposta estava escondida, como se a floresta tivesse engolido sua amiga. A criatura, agora com um sorriso maligno, observava a luta interna de Priscila. Você acredita que libertando Marisa poderá se livrar de mim? Todos que aqui estão, já amargaram suas mágoas. Você deveria temê-los, não a mim. Cale-se! Priscila respondeu, o som de sua própria voz soando como um desafio. Marisa não fez isso por mal. Eu não deixarei você me intimidar. Com um movimento ligeiro, a criatura apontou para a escuridão à sua volta. Você tem certeza do que quer, Priscila? O passado a atormenta, não consegue escapar. O grito dela vem de um lugar de dor, e se você arriscar, pode ser que apenas a traga para mais sofrimento. Aquelas palavras reverberaram em Priscila como um sino. O que ela realmente sabia sobre a busca de Marisa? As aventuras que haviam compartilhado pareciam bem diferentes agora, sombrias e ameaçadoras. E se Marisa tivesse se perdido na busca? Se a escolha da amiga a tivesse levado a essa entidade? Um fragmento de lembrança a atingiu brutalmente. Marisa sempre fora impulsiva. Em busca de celebração, de experiências além do comum, ela nunca temia se aprofundar no desconhecido. O que a levará a essa floresta? O que realmente desejava? Se a resposta fosse mais aterrorizante do que imaginava, o que ela estava disposta a sacrificar? Os gritos aumentaram, uma cacofonia de almas perdidas, e Priscila fixou os olhos na escuridão. Se ela está aqui, então eu vou trazê-la de volta. Você pode me ameaçar com a dor, mas não me impedirá de lutar por minha amiga. Sua voz soou como um trovão, desafiando o silêncio opressivo da floresta. Um vento gelado surgiu, trazendo com ele promessas sombrias. A criatura começou a rir, um som horripilante que parecia provocar cada noz quebrada dentro da mente de Priscila. Então você prefere arriscar tudo? E quem você está disposta a perder, Priscila? Prepare-se! Naquele instante, a realidade ao seu redor começou a mudar. As árvores se contorceram, a terra pulsou, e uma porta para outra dimensão parecia se abrir diante dela. A luz era opaca, quebrando as leis da natureza, arrastando Priscila para longe do mundo familiar. No fundo da escuridão, sua mente começou a se agitar. Visões de Marisa se misturavam com sombras grotescas de seres que pareciam a observá-la. Ao mesmo tempo, ela sentia um vazio profundo, como se cada respiração estivesse sendo sugada da sua essência. Enquanto essa nova realidade se formava, Priscila entendeu, de repente, que a escolha que ela tinha que fazer ultrapassava o que teria de sacrificar. Era uma prisão mental e emocional que deverá ser confrontada. Olhando ao redor, os gritos tornaram-se mais definidos, e uma figura se destacava na neblina: Priscila. A voz era de Marisa, mas estava distorcida, como se implorasse por ajuda. A tensão subiu, e o tempo pareceu parar. Priscila refletiu por um momento, assombrada pela decisão que se aproximava. Marisa! Eu vou te salvar! Mas antes que ela pudesse dar um passo, um riso ainda mais estrondoso arrancou seu foco. Salvá-la? Você tem certeza de que está pronta para o que vem a seguir? Desesperada, Priscila sentiu o frio da dúvida escalar por seu corpo. O peso de cada consequência deslizava por sua mente, e a pergunta que se fazia mais insuportável surgia: poderia ela, de fato, quebrar as correntes que prendiam tantos e ainda salvar sua amiga? O caminho à sua frente se tornava nebuloso, cheio de perigos ocultos. O próximo passo poderia ser um abismo. E assim, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, a voz da criatura cortou o ar: escolha agora, Priscila. O que você realmente está disposta a sacrificar para obter a liberdade? O que ela diria? Essa decisão poderia definir não apenas o futuro dela, mas de todos os que ainda estavam perdidos na escuridão.
O peso da escolha se aproximava como uma sombra, prestes a se abater. Priscila hesitou, a voz da criatura reverberando em sua mente. Sacrificar? O que seria capaz de deixar para trás? A ideia de perder Marisa era insuportável, mas e se o preço fosse demasiado alto? O eco dos gritos aumentando, ela sentiu o pânico apertar seu peito. A essência do medo se infiltrava em suas veias, como veneno, tornando cada respiração um esforço monumental. Eu não sei. Priscila exclamou, sua voz tremulando. O que você quer de mim? A sombra à sua frente parecia se divertir com aquele estado de confusão, como se estivesse realmente gostando do tormento que causava. Não é uma questão do que eu quero, a criatura respondeu, seu tom melódico e envolvente. É sobre o que você está disposta a perder. Liberdade e dor andam de mãos dadas. Apenas aqueles que se atrevem a sacrificar podem encontrar a luz. Priscila lembrou-se da primeira vez em que conheceu Marisa. A energia exuberante da amiga, sempre pronta para enfrentar qualquer desafio, dava coragem e alegria. Mas agora, o que teria sido dela? A determinação de salvar Marisa poderia se voltar contra ela. Os ecos de suas risadas se tornaram lembranças distorcidas, ressoando em seus ouvidos como uma sirene. Por favor! A súplica escorreu de seus lábios. Marisa precisa de mim! O riso da criatura ecoou ao seu redor, um som que parecia preencher todos os espaços vazios do mundo que a cercava. Precisar, querer, buscar essas palavras carregam um peso que você ainda não compreende, Priscila. O que você julga necessário pode não ser para o bem de todos. O que você está disposta a sacrificar? Sua amizade? Sua liberdade? Ou sua própria vida? Essas opções ressoaram como um eco perverso através da floresta, e Priscila caiu em um silêncio profundo. Passou o olhar pelo lugar e, naquele exato momento, começou a sentir as presenças ao seu redor. As almas perdidas observavam, cada uma tentando partilhar um fragmento de suas histórias trágicas. Havia dor, arrependimento e a escuridão cobrindo suas esperanças. Ela precisava agir, precisava quebrar aquele ciclo aterrador. Com um novo fôlego de determinação, ergueu a cabeça e fitou a criatura de forma desafiadora. Eu não vou deixar você me manipular! Ela gritou, a voz ecoando com a força de uma tempestade. E eu vou buscar Marisa mesmo que isso signifique enfrentar todas as sombras que você representa. A criatura parou, e algo na atmosfera mudou. O riso deu lugar a uma expressão de surpresa. Como você é teimosa! Isso, eu admito, é interessante. E então, entre as sombras, uma porta se formou. Brilhava como cristal, mas pulsava com uma energia obscura. Ela hesitou um momento, os pensamentos se atropelando na mente. A fronteira entre os mundos parecia se abrir. E se aquilo não fosse um caminho de volta, mas sim um portal para um destino ainda mais sombrio? Priscila! A voz de Marisa flutuava novamente, um chamado distante porém urgente, tingido de uma esperança que ela acreditava estar perdida. Ajude-me! Venha até mim! O coração de Priscila disparou. Precisava escolher. Avançar ou recuar? O que o futuro reservava para ela e para Marisa? A promessa de libertação ou a armadilha de uma ilusão? Enquanto tomava um passo à frente, um misto de esperança e terror se instalou nela. Se a porta se fechasse atrás dela, estaria pronta para o que viria? O peso de suas decisões estava se acentuando. E então, antes que pudesse cruzar o limiar, a criatura falou novamente, sua voz fazendo o ar gelar. Prepare-se, Priscila. O que você encontrar do outro lado pode não ser a sua amiga, mas sim o seu maior medo. O mundo girou, e com isso, a escuridão a envolveu completamente, deixando uma única pergunta pairando no ar. O que realmente a aguardava? Priscila sentiu-se mergulhada em um abismo de incertezas enquanto a escuridão a envolvia, mas cada passo em frente ressoava como um tambor de coragem em seu coração. Havia um peso nos ombros, um desejo de salvar Marisa que a impulsionava. As memórias se aglomeravam em sua mente, risadas compartilhadas, segredos sussurrados, até as aventuras que pareciam tão inofensivas um dia. Eu não posso abandonar você, sussurrou,
decidida a passagem abriu-se diante dela, revelando uma nebulosa mistura de sombras e luz. A criatura estava ao seu lado, observando a cena. A escolha não é apenas sua, Priscila. As sombras que você sente, não são apenas suas, mas de todos ao seu redor, murmurou ela, um tom de provocação em meio à seriedade. No horizonte, uma voz familiar cortou o silêncio, tragando Priscila para a consciência de que não estava sozinha. Priscila! Por favor, me ajude! Marisa, ela correu, cada passo ressonando na terra fria. Estou aqui! Onde você está? O desespero pulsava em seu peito. Em meio à escuridão, procissões de sombras surgiam, dançando de um lado para outro, murmúrios erguidos pelos ecos de almas perdidas. Exaustas e famintas pela fuga que nunca chegava. E então, ali, no centro do caos, ela viu Marisa. A amiga estava cercada por uma aura sinistra, seus olhos refletindo uma mistura de medo e desejo. Priscila, disse ela, a voz estranha. Eu fiz uma escolha. Eu não tinha ideia do que isso significava. Você não pode ficar aqui. Vamos sair. Juntas. Priscila estendeu a mão, sentindo a força da amizade vibrar em seu corpo. Marisa hesitava. O que eu busquei não era para mim, era para todos nós. Eu queria poder. E agora estou presa por isso. A criatura interveio, sua voz ecoando como a própria floresta. E a lealdade? O que vale mais, a ambição ou as amizades? Você terá de escolher, Priscila. Priscila sentiu a pressão em seu peito aumentar. Aquela não era uma luta entre ela e Marisa, mas uma batalha real de valores e desejos. De repente, a verdade caiu como um raio em seu coração. Eu não escolhi isso. O que somos agora não é o que queríamos ser. Se você quer salvar Marisa, não pode temer o que estamos se tornando, a criatura sussurrou, seus olhos faiscando. Mas prepare-se, se ela voltar, será diferente. Eu não me importo. O que importa é que você venha comigo. Priscila respondeu, determinada. Ela não estava disposta a ceder. Noção de tempo parecia esfumaçar enquanto ela lutava contra as sombras. A cada passo que dava, as vozes de outras almas se tornavam mais intensas, suas lamentações um som de advertência. Mas havia algo mais, uma luz no fundo, um brilho de esperança que pescava em seu espírito. Se você me deixar, não será você, mas eu. Você me salvou uma vez, e vou retornar esta graça. Marisa ensaiou um passo, mas as sombras a arrastaram. Priscila percebeu que a força do amor poderia romper a escuridão. Com toda a coragem que reunirá, Priscila avançou com a faca reluzente que ainda carregava. Eu não vou perder você novamente. Pense nas memórias, nos sorrisos, na amizade que construímos. Isso não será em vão. No momento em que as garras malignas da sombra pulsaram para agarreá-las, Priscila ergueu a faca em um gesto de bravura. A luz da lâmina acertou a escuridão como um raio, partindo-a ao meio. Acordem! Libertem-se! Juntas, podemos quebrar isso! Gritou, um grito que ecoou como um desafio. As sombras hesitaram, e Marisa, percebendo a força da amizade, fez o impossível e correu em direção ao brilho atingido. No instante em que suas mãos se encontraram, a conexão se fortaleceu. Juntas, elas enfrentaram a criatura que, por um momento, ficou paralisada. Um estrondo ecoou pela floresta, como se a natureza tivesse se revoltado. Você, não pode, a criatura sibilou, sua forma distorcendo e se transformando em 1000 fragmentos diante do poder da amizade. Isso não acaba aqui. E, com um último grito, a entidade se desfez em uma nuvem de sombras, dissipando-se no ar enquanto o cenário ao redor começava a brilhar. A floresta, antes repleta de trevas, devolveu à vida uma luz radiante, como se a esperança finalmente estivesse voltando. Marisa e Priscila, entrelaçadas, sentiram o peso ser aliviado de seus corações. O que aconteceu com a gente? Marisa questionou, os olhos brilhando. Fomos testadas, mas vencemos. Priscila respondeu, uma lágrima escorrendo de seu olho,
Não de tristeza, mas de alívio e alegria. Conforme deixavam a floresta, as vozes das almas perdidas começaram a se unir em um coro de gratidão enquanto se dissipavam nas brisas. A amizade se solidificava entre elas, agora mais forte do que nunca. Ao retornarem à fazenda, um sopro fresco de ar as envolveu, e sob o olhar da lua que agora brilhava com clareza, as lembranças de suas aventuras, de seus medos e da luta eterna pela liberdade ficaram guardadas em seus corações, um testemunho da coragem com que enfrentaram a escuridão. E assim, as sombras da floresta se tornaram parte de um passado que arrebatava, mas que, para sempre, roubaria o peso que haviam suportado. A vida seguiria adiante, cheia de novas histórias, mas nunca sem lembrar a grandeza da amizade que prevaleceu. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.